Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, Novo Testamento, verso 5, diz assim: Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual nós estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo assim: Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas estão sujeitas debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou de fora do seu domínio. Agora, entretanto, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco menor de tempo, eu estou usando o texto majoritário, tá? Um pouco menor de tempo, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Hebreus capítulo 2, verso 11. Portanto, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Porque ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas diferentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai, estamos diante da tua palavra e clamamos para que a tua graça se manifeste a nós e nos alimente com o alimento celestial. Se conosco e guia os nossos passos, é a nossa oração e clamor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A conveniência da morte e ressurreição de Jesus Cristo. É sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos. A conveniência da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por dois momentos, ele usa essa expressão. Tem muita coisa, aliás, deixa eu dizer logo de cara, o conteúdo aqui é extremamente denso desses versos. Então, eu vou pegar uma perspectiva e tentar explicar à luz dessa perspectiva. Pode ser que ainda fique alguma coisa de fora, porque, de fato, ele faz várias citações, tem muito assunto, então eu vou tentar resumir a obra aqui, tá bom? Verso 10, ele diz: Convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, Jesus, e mais adiante, no verso 17, ele diz: Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante a seus irmãos. Então, a morte de Cristo, por alguma razão, era conveniente. Ele está tentando explicar isso para aquelas pessoas que estão correndo risco de vida. Não é brincadeira as pessoas poderem ser violadas no seu direito de segurança pessoal. Eram mortas, eram torturadas, perdiam seus bens conquistados
tinham seus parentes presos, sem possibilidade de sair, prisões onde não existia direitos humanos, onde não existia sequer direito algum. As pessoas simplesmente eram perseguidas. Por quê? Porque elas largaram o judaísmo e abraçaram o cristianismo. E seguir Jesus Cristo naquele momento não era uma coisa tão boa do ponto de vista de segurança pessoal quanto no momento em que nós vivemos. Portanto, as pessoas até dizem assim que nós vivemos dias piores. Eu não sei se a gente vive dias piores, eu confesso. Não sei se a gente vive dias piores do que o de Enoque, de Noé, onde quase a humanidade foi extinta. Não sei se a gente vive dias piores, onde Deus diz a Ló, se tiver 50 pessoas, o Senhor preserva a cidade, se tiver, me dá um nome que eu preservo. Se tiver 30, me dá um nome que eu não mato ninguém. Se tiver 10, eu preservo essa cidade inteira. Se tiver 1, me dá o sobrenome, RG e CPF, que por causa deste 1, essa cidade será abençoada. Uma cidade foi destruída porque não haviam pessoas que buscavam a Deus, todas absolutamente distantes. Não sei se a gente vive situações piores do que essa. Não sei se a gente vive situações piores do que daquelas que estes irmãos hebreus estavam vivendo, do ponto de vista de segurança pessoal, onde era real. Nenhum de nós vive uma circunstância onde a quantidade de pessoas piedosas diminua tanto que seja registrado a contar dos dedos na nossa própria família os únicos crentes na cidade. A gente não vive isso. Eles viviam. Então, eu não sou tão assim de achar que os tempos em que vivemos são cada dia piores. Não sei se você falasse isso para essas pessoas, eles concordariam conosco. Porque, de fato, eles estavam vivendo circunstâncias que nós não estávamos. E ele diz, então, nós vimos no capítulo 1, a respeito dos ofícios de Jesus Cristo, profeta, sacerdote e rei, já expliquei esses detalhes. Nós vimos no capítulo 2, nos versos iniciais, a importância de nos apegarmos com mais firmeza a essas verdades. Quais verdades a respeito da pessoa de Jesus Cristo? Quais verdades a respeito da realidade de nos afastarmos de Deus? Ele diz lá, para que dela jamais nos desviemos. Eu me lembro de ter explicado isso, de que nos apegar e desviar são 2 termos náuticos que demonstram mais ou menos as pessoas que vão entrar no mar. O mar é uma bênção, mas cuidado porque você pode afogar até em poça. Tem água parada, o mar é perigoso, a vida em que nós vivemos é perigosa. Eles sabiam que a vida era perigosa, então ele está dizendo, olha, não entre na vida cristã de férias. A férias é só no céu. Aqui nós estamos como quem entra no mar, absolutamente se deliciando por aquilo que o mar pode oferecer, mas tomando cuidado para que essa delícia não vire num ofício fúnebre. Quantos aqui já não experimentaram ir, como eu experimentei nas últimas férias, está na praia e pessoas do lado. Vem a menininha, a galera mandando na manguaça, ele diz, papai está boiando ali, só viu o cara voltando assim. Fui lá, afastei as pessoas, pegamos o cara, já era do nosso lado. Por gente que simplesmente desprezou o mesmo mar que para alguns foi uma bênção, para outros foi a morte. Talvez pelo desprezo da periculosidade do ambiente em que a gente vive. Então ele diz, o autor aos Hebreus, não despreze essa periculosidade. Isso eles entendiam. E aí ele diz, pelo contrário ainda, na argumentação, se anjos, eu expliquei esse detalhe, as pessoas receberam palavra de Deus por intermédio de anjos, que são menores do que Jesus Cristo, e Deus cobrou, porque desprezaram as palavras de Deus dadas através dos anjos, que dirá a nós o que acontecerá conosco se desprezarmos a palavra de Deus dada por intermédio do próprio Deus encarnado, superior em muito a todos os anjos, por razões que ele já disse anteriormente. Então nós temos um tremendo privilégio, mas também temos uma tremenda responsabilidade. A partir do verso 5, que é o texto em que nós acabamos de ler, ele fala várias questões a respeito da conveniência da morte de Jesus Cristo, esse que é superior aos anjos, que nós não devemos negligenciar a nossa tão grande salvação.
Então, ela era conveniente porque Jesus literalmente veio para, entre outras coisas, restaurar o paraíso perdido. Se nós pudéssemos dar explicações sobre a realidade à nossa volta, nós daríamos baseado em vários ismos. Empirismo, racionalismo, feminismo e tudo que é ismo que você conseguir colocar aí, a gente diria que a sociedade tem algum problema em relação a isso, e se nós achássemos que é esse o problema, obviamente a solução deveria ser paritária de maneira contrária. Todavia, não é isso que ele começa a dizer. Ele começa a dizer que existe algum problema na face da terra, porque no verso 5 ele diz: os anjos não sujeitaram um mundo que virá. Quem vai sujeitar o mundo que virá é o Senhor Jesus Cristo. E ele diz, por quê? Verso 6, alguém disse, ele está citando aqui, o Salmo de número 8, onde o Salmo de número 8 basicamente diz que o camarada está olhando a grandeza da criação e ele está ficando absolutamente estupefato diante da majestade de Deus percebida por intermédio da sua criação, onde, ao comparar a criação com ele, no Salmo 8, ele entende a sua insignificância. A despeito de ter domínio sobre a criação, que Deus deu lá em Gênesis, ele olha e percebe que ele é pequeno diante da comparação do universo, ele percebe que ele é uma pessoa diminuta, ele percebe a sua absoluta insignificância comparando com a majestade de Deus olhando para toda a criação. Se a gente olhasse para o sol, a gente entenderia, eu em relação ao sol sou tão pequeno. Se a gente olhasse para o universo, para coisas que existem acima de nós, nós diríamos somos tão pequenos. Mas quando nós olhamos também de maneira microscópica para as coisas que existem ao nosso redor, quando não em nós mesmos, nós ficamos absolutamente maravilhados com a irredutibilidade das coisas existentes dentro das células. Como nós somos pequenos. E ele pega isso e aplica à pessoa de Jesus Cristo, onde ele diz, um pouco menor aqui, a tradução, eu vou seguir o texto majoritário, tem algumas lutas em relação a isso, me parece que um pouco menor no que diz respeito à encarnação do ponto de vista de Cristo, onde ele estava e onde ele veio ficar, na sua encarnação, de fato, ele diminuiu, é um pouco menor em relação a tempo, que é o tempo da encarnação de Jesus Cristo. Diz assim no texto majoritário, texto majoritário é um outro texto de tradução da Bíblia, tá bom? Existem basicamente dois textos maiores que nós usamos para traduzir a Bíblia para o português, é o texto majoritário e os textos mais antigos, tá bom? Resumindo, é isso aí. Ele diz assim no texto majoritário, antes, em certo lugar, alguém testificou dizendo, o que é o homem para que te importes com ele? Ou o filho do homem para que te preocupes com ele? Tu fizeste inferior aos anjos apenas por pouco tempo. De glória e de honra o coroaste, e tudo sujeitaste aos seus pés. Voltando então ao nosso texto de Hebreus, parece que é isso que ele está mencionando. Do ponto de vista de Cristo, ele se encarnou, saiu da glória. Ele fala isso em outros lugares. Deixei a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então, ele diminuiu de onde ele estava para onde ele ficou. E o homem, se nós observássemos, não é muito difícil perceber que existe alguma coisa que está fora do controle. A gente poderia nomear, por exemplo, as condições da meteorologia, onde literalmente vem furacões, vem secas, tornados, enchentes, e nós somos volúveis diante da volubilidade existente. A gente não consegue controlar. Não consegue controlar, por exemplo, a oferta de alimentos. Nós sabemos aí que a oferta de alimento não é só oferta de alimento em termos de produção, é mesmo a produção e a não distribuição desses alimentos. Eu não preciso nem pegar as guerras para isso mais conhecidas de nós, mas vamos para guerras mais desconhecidas de nós, quando a queda dos czares na Revolução Russa. Vai lá para você ver a quantidade, pergunta para eles o que eles acham do comunismo, como eles viveram, na pele a falta de alimentação, para não ir longe. E a gente percebe que a gente não tem controle sobre essas coisas. Na verdade, o homem sequer
tem controle sobre si mesmo. A guerra e a luta que todos nós enfrentamos para poder controlar os nossos ímpetos, para controlar os nossos anseios, para controlar os nossos desejos, para controlar as nossas vontades, para controlar os nossos projetos, onde nós queremos alcançá-los, e às vezes abrimos mão das coisas legítimas para alcançar esses projetos e vamos passando eventualmente por cima de pessoas, palavras que não deveriam ser ditas. Nós não estamos no controle. Um dia estávamos, mas esse controle foi perdido. E é por isso que Jesus Cristo vem se encarnar, que a despeito dele ter sido feito um pouco menor do que os anjos de maneira temporária, literalmente, o homem, ele perdeu porque ele tinha, no verso 8, todas as coisas sujeitas aos seus pés, mas ele perdeu isso, e não tinha mais agora, nós não temos todas as coisas sujeitas aos nossos pés, mas Cristo ocupando o nosso lugar, onde literalmente ele diz de glória e de honra, o coroacha, ele está falando da ressurreição e da ascensão de Jesus Cristo. Ele se encarna, ele morre por nós, ele ressuscita, ele é assunto aos céus, então ele é humilhado e ele é exaltado, e na sua humilhação e na sua exaltação, ele então conquista aquilo que nós não conquistamos. Ele faz aquilo que nós fomos incompetentes para fazer. Ele literalmente consegue obedecer, e você vai ver como é que ele fez isso, ele consegue uma obediência absolutamente perfeita que nós, pessoalmente, não conseguimos e jamais conseguiremos. É por isso que a lei é uma maldição para a vida do ser humano, porque ela exige obediência absolutamente perfeita. Não existe amortização de dívida diante de Deus. Eu não sei se as pessoas têm ideia disso. Tiago diz que se a gente erra em um só ponto da lei, nós devemos toda a lei. Significa que se eu desobedeço 3%, eu devo 100%. Se eu desobedeço 50%, eu devo 100%. Se eu desobedeço 80%, eu devo 100%. Se eu tenho uma moralidade, como alguns judeus lá em João capítulo 3, diferente de João capítulo 4, onde um homem tinha uma moralidade e aquela mulher não tinha a mesma moralidade, mas ambos estavam perdidos diante de Deus, porque a lei exige que nós obedeçamos 100% da exigência de Deus. Mas nenhum de nós consegue fazer isso. Por isso convinha que Jesus Cristo viesse em nosso lugar. Então, aqueles que querem, é estranho para mim, aqueles que dizem assim, eu vou para o céu porque, afinal de contas, eu estou indo mais ou menos, as coisas, estou fazendo direitinho, né? Estou conseguindo. Está conseguindo o quê, irmão? 100%? Quem de vocês me convence de algum pecado? Diz o próprio Jesus Cristo. Ninguém. Ele pode dizer isso. Nós não conseguimos dizer. Então, nós somos devedores. Nós precisamos aprender a nos colocar no nosso lugar de pessoas que devem, mas tivemos a nossa dívida paga. Somos devedores justificados através da morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Por isso é que convinha que ele viesse, para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Então, a primeira coisa, a primeira conveniência é literalmente para mostrar lá no verso 9 que Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, experimentasse a nossa morte. Isso. Essa é a primeira coisa. A conveniência da morte de Jesus Cristo é para conquistar o que nós perdemos. Ele conquistou, então nós somos eternamente dependentes de Cristo, porque Ele tem aquilo que nós não temos. Ele fez aquilo que nós não fizemos. Então é estranho para mim alguém que não vem na igreja louvar e cultuar o nome de Deus, a despeito de todas as particularidades que eventualmente faz com que a gente não possa vir, mas é estranho para mim porque nós somos devedores, e eu preciso entender que eu preciso de Cristo e cultuar. Ele vai explicar isso aqui, nós vamos ver. Cultuar a Deus junto com os meus irmãos. Primeira razão da conveniência da morte de Cristo é porque Ele conquistou o paraíso perdido. Segunda conveniência da morte de Cristo é que Ele mostra para onde nós vamos. Diz aí,
é literalmente o verso 10. No verso 10, ele diz assim: convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Esse texto aqui ele precisa ser gravado no nosso coração, conduzindo muitos filhos à glória. Porque o caminho e o lugar que Jesus Cristo disse que foi preparar as moradas celestiais são para todos aqueles pelos quais ele representava na sua morte. E agora estas pessoas estão em transição, em caminho para a glória. Portanto, a educação para os nossos filhos, está aí os meus 2 filhos, eu falo isso para eles, não sei se vocês vão antes de mim. Se eu por acaso vou, preste atenção, primeiro, preste atenção na maneira de vocês viverem, porque Deus, literalmente, essencialmente, morreu para nos levar para a glória. Então, uma vida bem-sucedida é uma vida que entende que o objetivo final de cada um de nós é caminharmos para a glória. Nada contra nós exercermos as particularidades que Deus nos dá através das profissões, mas nós não fomos chamados por Deus para enriquecermos. Também nós não fomos chamados por Deus para empobrecermos. Nós não fomos chamados por Deus para, literalmente, ficarmos nesse mundo. Este lugar não é nosso. Paulo diz que nós aguardamos uma cidade que vai descer dos céus, a cidade celestial, e que alguns, porque se esqueceram disso, agora, até chorando, ele diz que se tornaram inimigas da cruz de Cristo. Por quê? Porque são pessoas que na sua vida pessoal e pessoas que em relação aos seus filhos educam e colocam os propósitos de vida em relação a tudo, menos se esquecendo daquilo que é o principal, a glória. Nós estamos caminhando em direção à glória, irmãos. Aqui é absolutamente temporário. Se utilize de todos os recursos que Deus lhe dá, de maneira física e não física, para abençoar seus irmãos, para juntos nós caminharmos para a glória, irmãos. Essa é uma vida bem-sucedida, uma vida que entendeu que está caminhando para a glória, e não uma vida que literalmente se esquece que o valor de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Nada contra possuir bens, mas este não é o nosso objetivo final. Então use os seus recursos materiais e imateriais para abençoar seus irmãos, para irmos em direção à glória, que é o que eu pergunto para aqueles que batizam seus filhos. Às vezes eu acho que a gente se esquece disso e acha que o problema do ser humano não é o paraíso perdido e, portanto, acha que a solução poderia ser, por exemplo, uma educação, uma solução lógica, uma escolarização, uma solução lógica, uma reengenharia social, uma solução lógica. Nada disso vai resolver o problema do ser humano, porque o problema do ser humano é que ele caiu, ele está absolutamente longe de Deus, mas vem alguém que é o Messias prometido e ele se humilha, e ele se encarna, e ele morre, e ele ressuscita e vai para o céu para levar aqueles que estavam caminhando para o inferno para a glória. Este é o objetivo de vida de todos os crentes que entenderam e que não entenderam, mas que devem costurar os seus dias olhando para essa cidade celestial, como Moisés, que preferiu ser tratado com seus irmãos e humilhado, e suportou isso porque ele tinha um olhar nas recompensas celestiais. Se a gente tirar o nosso olhar da glória, a nossa vida vai absolutamente se colocar de maneira onde nós enxergaremos torpe a nossa sociedade e literalmente quem nós somos e para onde vamos. E aí a nossa vida começa a se desenhar de maneira pela qual, diz o próprio Jesus Cristo, não estou inventando, verso 10, convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem. Irmão, se você existe por causa de Cristo, que está lhe conduzindo para a glória. Aonde é que está Cristo nos nossos projetos? Aonde é que está Cristo nos nossos sofrimentos? Onde é que está Cristo na nossa prosperidade? Onde é que está Cristo nas nossas férias? Onde é que está Cristo nas nossas não férias? Nós estamos caminhando para a glória.
todas as coisas existem por um único propósito: louvar e honrar a pessoa de Jesus Cristo. O universo foi feito por Ele e para Ele, ao qual é bendito eternamente. Amém. Então, o objetivo de vida não é ter sucesso profissional. Pode ter, irmão. Não é ter saúde. Pode ter. Não é ser curado de doenças. Pode ser curado. E a despeito dessas coisas, nós entendemos que nós estamos de passagem. E quando Deus nos chamar, Ele vai dizer: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que é que você preparou para com Deus? Quais são os tesouros que você construiu diante de Deus? Deus não aceita tesouros que sejam incompatíveis com a sua personalidade, com o seu caráter, porque nós estamos caminhando para a glória. Então eu acho que deveria repensar na vida, não é hoje, nem amanhã. Não é, nossa, o pastor está brigando porque eu não vim na igreja. Irmão, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você entender o objetivo da sua vida, porque Jesus Cristo morreu para te conduzir para a glória, e às vezes nós estamos conduzindo a nossa vida de maneira diferente, pela qual o próprio Cristo vive e criou todas as coisas, inclusive nós. A razão da nossa existência é honrar e louvar o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que os nossos projetos digam respeito a Ele, que a nossa vida diga respeito a Ele, que a nossa família aponte para Ele, que a nossa doença e falta de saúde demonstre como reagimos pensando nele, e que os nossos projetos a serem construídos e abandonados tenham em prioridade a primazia a Ele, ao qual Jesus Cristo diz que veio para ser o primeiro, aquele que deve ter a primazia em nossos corações. Convinha, porque Ele está nos conduzindo para a glória. Não só Ele veio recuperar o paraíso perdido, o qual Ele fez, mas Ele também está conduzindo agora a gente para preencher esse paraíso perdido que Ele reconquistou. Terceira coisa, belíssima. Terceira coisa de Hebreus não é só recuperar o paraíso perdido, o qual Ele fez, conduzir a nossa vida para a glória, mas diz aí, Ele fez isso por intermédio de um caminho único. Diz aí no verso 10, deixa eu ver, isso, finalzinho: conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio dos sofrimentos o autor. Aqui a palavra autor, literalmente, é a palavra que demonstra que ele pode ser traduzido e deve ser traduzido como o primeiro, aquele que é pioneiro, aquele que foi na frente, aquele que andou por um caminho que nós não conseguimos andar. Por quê? Porque isso aqui lembra diretamente o Yom Kippur, que era o dia da expiação. Uma vez por ano, o sacerdote deveria entrar no Santo dos Santos, e a primeira imagem que ele se deparava eram de dois anjos. É uma pena, mas eu vou colocar com uma mão só. É de dois anjos com as asas para frente e os olhos para baixo. E o outro anjo estava do lado de cá, com as asas para frente e os olhos para baixo. E as duas pontas das asas se tocavam e os olhos fixos para baixo. E embaixo se encontrava a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança as tábuas da lei. Significa que os anjos estão olhando para as tábuas da lei e diz: só entra aqui aquele que Deus autorizar. É a cena mais aterrorizante que qualquer um de nós poderia ter, porque a primeira imagem que teria quando você entra no Santo dos Santos não é o anjo olhando para a sua cara, é olhando para a lei, os dois com as asas assim, olhando para a Arca da Aliança, onde as tábuas da lei estavam lá. Só entra aqui, só toca aqui aquele que Deus mandar. E o anjo diz: vai lá e não deixa ninguém entrar na terra prometida, no paraíso. E ele diz: é para agora. E agora só entra aquele que for absolutamente perfeito. Quem é que tem coragem de entrar e encarar um anjo em circunstâncias absolutamente incompatíveis com aquelas exigidas por Deus e colocadas para o anjo, onde se a gente desse uma propininha, ele não ia aceitar. Se a gente desse uma lábia, ele também não ia aceitar. Se não fizesse do jeito que Deus mandou, ele matava na hora. Porque era essa a ordem que ele recebeu da parte de Deus. E a gente viu aqui, lá anteriormente, no capítulo 1, a descrição dos anjos poderosos. São como vento e fogo.
E a soma e a junção de vento e fogo é absolutamente uma imagem da indestrutibilidade. Ele vem acabando com tudo. Fogo e vento literalmente matam e arrasam tudo que vem pela frente. Assim é o poder angelical. E agora nós temos 2 querubins com esse poder angelical, dizendo, quem entrar e não estiver de acordo com a lei, você pode arrancar fora. E aí o profeta tinha que oferecer sacrifício, sacerdote, uma vez por ano, por ele primeiro. Você acha que é brincadeira? Eu fico imaginando o coração do sacerdote. Porque ele, mas eu vou oferecer sacrifício para o povo. Primeiro por você. Porque se você entrar aqui e estiver diferente da lei, eu não quero nem saber do povo. O primeiro que vai morrer é você. E aí, se eventualmente o sacerdote entrasse e ele não conseguisse satisfazer, ele negligenciasse e ele morresse, a pergunta é, quem é que vai lá e tira o sacerdote? Porque se entrar do jeito que Deus não mandou, morre. Quem entrar, morre, irmãos. Então, só para você ter uma noção, eles colocavam cordas, tipo boi, um sino, blém, 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 o sacerdote ia entrando. E eu vou para onde? Rapaz, eu espero ele estar indo para a vida. Rapaz, você não quer entrar no meu lugar? Não, 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 vai você, bicho, uma vez por ano. Você entregou? Então morre aí um boi em sacrifício por mim. Na dúvida, mete 2 boi aí, porque eu vou entrar lá. Bicho, mata um pardal, põe um manjar, faz qualquer negócio. Meu amigo, Deus tem misericórdia de mim, porque eu estou entrando. Entende a necessidade do sangue por si mesmo. Porque senão, quando o sacerdote entrasse, os anjos estão olhando. Meu amigo, eu fico imaginando aqueles anjos assim, com os olhos fixos na tábua da lei, fazendo assim. Significa que nós não podíamos entrar neste lugar. Nós não tínhamos competência para isso. Nós não tínhamos currículo vitae para isso. Nós não tínhamos know-how. Nós não tínhamos moral. É por isso que Apocalipse capítulo 5 mostra o camarada, todo mundo chorando, porque ninguém consegue entrar diante de Deus, nem olhar para aquele livro, pensa, nem olhar para o livro. E os anjos estão lá. Se entrar, vai ter que lidar com aqueles anjos que são valorosos, como o fogo e o vento juntos. Qual foi a solução para isso? Pensa que a Arca da Aliança está aqui embaixo. E pensa que não tinha nada aqui, apenas os anjos. Com as asas aqui e os olhos fixos. Se entrar alguém aqui que não for de acordo com a exigência, eu mato. E aí Deus, então, agora coloca uma tampa nessa Arca da Aliança. Pensa numa caixa de sapato, a tampa da caixa de sapato. A tampa da caixa de sapato, literalmente, é chamado o assento da misericórdia. É chamado a tampa do propiciatório. Não confunda propiciação com expiação. Propiciação é tornar alguém favorável a nós. É tornar alguém propício. Então, por que eu preciso tornar alguém propício? Então, irmãos, porque Deus não está propício a mim. É um livro que saiu do reverendo Augustus, absolutamente correto, quando ele diz assim, e se Deus for contra nós? Pois é, Deus é. Porque aqueles que entrarem lá sem a exigência necessária, Deus não aceita. Não aceita se não for sem mancha, sem pecado, absolutamente puro e imaculado. Mas não tinha ninguém na face da terra assim. Então ele providencia um propiciatório. Então aquilo ali, a propiciação diz respeito a uma ação que Deus mandou o ser humano fazer, para que em vez de ele olhar para nós e ser contra nós, ele ser favorável a nós. Então, Cristo é a tampa da caixa de sapato. Ele é esse propiciatório. Por isso é que Deus se tornou favorável a nós. E como é que Deus se tornou favorável a nós? É porque em cima da caixa de sapato, a tampa da caixa de sapato, a tampa da Arca da Aliança, era ali que era derramado o sangue. Então, quando os anjos estavam aqui, com as asas tocando a ponta das outras asas, com um olhar fixo, agora, ao invés de olhar para a lei diretamente, eles olhavam para a tampa da caixa de sapato e viam sangue derramado. E agora diz, tá, agora você pode entrar. Porque ele não olha mais para a lei, ele olha agora para o propiciatório, que ao derramar aquele sangue, os nossos pecados expiados.
Então, expiação tem a ver com o pagamento da nossa dívida. Propiciação tem a ver com a ação diante de Deus para que ele se torne favorável a nós. Como Deus se tornou favorável a nós? Através do derramamento de sangue, da expiação dos nossos pecados. Como é que alguém quer entrar diante de Deus sem isso? Se alguém quiser entrar diante de Deus sem isso, como diz Romanos capítulo 10, eles não aceitaram a justiça que vem de Deus em Cristo Jesus e tentaram estabelecer a própria justiça. Se você tentar estabelecer a própria justiça sem Cristo, significa que a primeira coisa que você vai ter que fazer ao entrar no Santo dos Santos é conversar com o anjo Gabriel, Miguel, os querubins, e eles não vão aliviar para ninguém. Como eu não estou afim de conversar com anjo nenhum, porque eu sei que eu não vou dar conta, o anjo Gabriel diz: você está achando que eu sou quem? Você está achando que eu não sirvo diante do Deus Altíssimo? Você está achando que eu sou um qualquer? Só por causa da sua leve incredulidade a respeito da minha dignidade para trazer a mensagem de alguém mais digno do que eu. Você vai ficar sem falar os 9 meses para você aprender, porque com anjo não se brinca. Então, com anjo, se você não quer o sacrifício de Jesus Cristo, você vai ter que lidar com anjo, porque ele continua olhando para a arca da aliança. A vantagem nossa está literalmente em Cristo Jesus, que propiciou a Deus ficar favorável a nós através da expiação dos nossos pecados. É por isso que a Bíblia diz, agora sim, você entende, por que está escrito quando fala que literalmente no verso 10, ele é o autor da salvação deles. O autor da salvação significa que ele é o pioneiro. Ele é o primeiro. Ele foi na frente, porque ele tinha que derramar um sangue perfeito. A gente não consegue fazer isso. Lembra de pioneiro? Você lembra dos pioneiros de Brasília? Aqueles que vieram na frente quando ninguém queria vir. Dos pioneiros americanos, daquelas charretes que andam assim, vão para determinados lugares e enfrentam as situações absolutamente hostis, que agora as pessoas na atualidade desfrutam de conforto graças àqueles que tiveram a coragem de peitar a realidade para vencer os obstáculos absolutamente hostis, como por exemplo, quando Simonton veio para o Brasil e teve um ministério absolutamente curto. Por quê? Por causa das doenças que tinham e não tinham controle. E ele recebeu o chamado para vir para cá, e então ele veio na frente. Mas ninguém foi na nossa frente diante de Deus. Cristo foi o primeiro. Ele é quem é a propiciação, ele é quem é a expiação dos nossos pecados. Então, por causa dele, eu não tenho a menor intenção de olhar para a cara do anjo e dizer, o negócio é com nós dois. Se eu fizer isso, eu estou fulminado diante de Deus. E o anjo, literalmente, quando ele virar assim, eu digo, olha para Cristo, ó, meu irmão, meu xará, meu chegado, ele morreu por mim, topar. Você fala com minha dívida com ele lá. Sim, senhor. Então, por causa dele, você pode entrar. Por isso é que convinha que Jesus Cristo fosse morto e ressuscitado. Convinha, irmãos. Era muito importante a morte e a ressurreição. Na verdade, era a única possibilidade. Convinha porque ele recuperou um paraíso perdido, convinha porque, literalmente, ele fez o que nós não somos capazes de fazer, convinha porque ele trouxe, conduzindo muitos filhos à glória, esse é o objetivo da nossa vida, e convinha porque ele é o pioneiro, ele é o primeiro, é ele quem executa coisas que nós não tínhamos capacidade de executar, nem se quiséssemos. Mas também convinha, graças a Deus por isso, diz aí o verso 11, tanto que santifica Deus, como os que são santificados, os seres humanos, todos vêm de um só. Então ele diz que aqueles que ele recuperou o paraíso perdido, aqueles que ele está conduzindo à glória, aqueles que literalmente ele entrou como pioneiro nesse caminho, são aqueles que estão se santificando para chegarem nesse lugar. Por isso é que ele não tem vergonha de chamar essas pessoas de irmãos. Por quê, irmãos? Você acha mesmo que vai entrar alguém no céu sem ser purificado? Não existe, preste bem atenção, a menor possibilidade de nós nos considerarmos pessoas que estão caminhando para a glória se não houver na vida de todos nós santificação.
Essa é a vontade de Deus, que vos santificais, que vos abstenhais da prostituição. Está absolutamente claro que a gente deve literalmente, como eleitos de Deus, nos vestir de uma roupa celestial e nos desvestir de uma roupa terrena. Precisa obrigatoriamente existir santidade naqueles que estão caminhando para a glória. Camarada é pedófilo e está dizendo, estou caminhando para a glória. Na glória de Deus, não, irmão. Você pode estar caminhando para a glória de qualquer um. Aqueles que se envolvem em prostituição e dizem, eu estou caminhando para a glória. Você está caminhando para qualquer lugar, menos para a glória. Porque você não entendeu que o pioneiro pagou um preço absolutamente alto para expiar os nossos pecados e Deus se tornar propício a nós para nos conduzir para um lugar onde ninguém vai habitar, onde não habita injustiça, onde não habita imoralidade, onde não habita as coisas pelas quais descrevem perfeitamente um homem caído. Jesus Cristo não é um homem caído. E aqueles que vão para lá precisam desfrutar do mesmo caráter e justiça que ele tem e ele desfruta. Então, nós não somos perfeitos, mas estamos em direção à perfeição. Nós não somos maduros, mas estamos em direção à maturidade. Nós não estamos plenamente limpos, mas a cada dia que passa nós estamos menos sujos. É inconcebível. E alguém diz assim, não, mas eu vou através de mim, sozinho, porque eu estou obedecendo mais ou menos, então eu vou chegar até lá. Irmãos, só existe a possibilidade de passarmos com vida por este lugar, se Jesus Cristo for este propiciatório e Ele expiar os nossos pecados, porque se nós devemos 0,5% de dívida diante de Deus, de acordo com Tiago, nós devemos tudo diante de Deus. Ou é perfeito, ou não entra. Então nós entramos baseado na perfeição dele, mas graças a essa perfeição nós estamos a cada dia mais sendo santificados. Aquele que não está em santidade, que abandone o caminho e volte a se santificar. E aquele que está se santificando, se santifique ainda mais. Não tem outro caminho. É muito estranho, pessoas que andam na vida absolutamente porca na vida pessoal. Pessoas que andam na vida pessoal que refletem mais Satanás do que a Jesus Cristo, através, por exemplo, da maledicência com a boca que nós estudamos lá em Tiago. Há tantas coisas que as pessoas devem olhar e eu pergunto para vocês, que espírito as pessoas enxergam em nós? Porque se não for o Espírito de Cristo, se não tiver o caráter de Cristo, se não transferir a mentalidade e a pessoa de Jesus, nós estamos caminhando para qualquer lugar, menos para a glória. Quem não se santifica não tem direito de dizer que é alguém que foi justificado por Cristo Jesus. Eu vou repetir de novo, porque isso não tem a ver com vocês. Eu não estou falando para vocês, irmão, eu estou falando assim, ó. Porque eu estou sentado no banco agora junto com vocês. Se nós não nos santificarmos, nós não temos o direito, a despeito de qualquer lugar em que oficialmente ocuparmos na organização eclesiástica da igreja, inclusive o pastor, se nós não nos santificarmos, nós não temos o direito de dizermos que estamos sendo encaminhados para a glória. Porque aqueles que estão sendo encaminhados para a glória, diz o texto, que literalmente tanto o que santifica quanto os que são santificados. Deus está santificando aqueles que Ele está levando para a glória. Então, cadê a vida diferente? Marido que bate na mulher e diz que é crente. Você pode dizer o que quiser. Para mim, não. É melhor nem saber disso. Porque se eu souber, não dá certo, irmão. E não é exigência, não é, nossa, que igreja. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o fato de, para onde nós estamos indo, irmãos? Para pensar na sua vida. Escuta bem o que eu vou te perguntar. Qual é o objetivo final da sua vida? Onde você gasta as suas energias? Onde Cristo entra nessa história? Onde o caráter dele é demonstrado na sua vida? Porque convinha que ele morresse para que nós fôssemos aquilo que hoje não somos. Mais santos, mais puros, conseguíssemos lidar com as falhas que temos em nós, mas que não existem em Cristo. Mas ainda convinha, eu não posso deixar de dizer isso, porque convinha que Jesus Cristo morresse para recuperar um paraíso perdido, para nos levar para a glória, porque Ele é o pioneiro, caminhando e santificando aqueles que vão junto com Ele.
mas também vão junto com ele num caminho de adoração, num caminho de congregação. Preste bem atenção no que ele diz no verso 12. Ele não se envergonha de chamar cada um de nós de irmãos, porque ele diz assim, para Deus, Jesus Cristo. Está aplicando um salmo aqui, né? Ele está aplicando a Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo fala para Deus, aos meus irmãos, Pai, eu declarei o teu nome. Foi isso que Jesus Cristo falou na oração. Pai, aquilo que o Senhor me disse, eu falei para eles. Eu publiquei quem o Senhor era. Eu falei do seu caráter. Ele diz isso para os fariseus. Vocês não acreditam no que eu estou falando? Porque a minha mensagem que eu falo, eu não falo de mim mesmo, eu falo da parte do Pai. O problema é que nós não temos o mesmo Pai. Então, para aqueles que me ouvem, eu estou falando do Pai. E ele veio dizer quem o Pai é. Por isso ele é profeta. E nós ouvimos a respeito do nosso Pai. E diferentemente de Filipe, diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E nós vimos lá em Hebreus, capítulo 1, a expressão exata é caráter. Jesus Cristo é perfeitamente o caráter do Pai. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Então, ele perfeitamente como profeta que está demonstrando quem é o nosso Pai. E nós estamos aprendendo com Jesus Cristo quem é o nosso Pai. Por isso ele não tem vergonha, porque ele diz ao Pai, Pai, eu falei do Senhor para eles. E aí o que mais que Jesus Cristo faz? Diz aí no verso 12, aos meus irmãos eu declarei o teu nome, cantar-te-ei, Pai, louvores no meio da congregação. Quem é que canta louvores? A igreja. E quem mais? O próprio Jesus Cristo. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Ele diz aqui que Jesus Cristo congrega junto com seus irmãos, que ele está levando para a glória, que ele está santificando, que ele foi o pioneiro. Ele está aqui nessa igreja, nesse momento, cultuando a Deus. Por quê? Porque ele é a oferta, ele também é o ofertante. Ele é o adorado, mas ele também é alguém que adora. Ele não deixa a gente sozinho, ele prometeu, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E as pessoas gostam desse texto para dizer que no sofrimento Deus está conosco. Deus está conosco no meio da congregação. Deus está cantando louvores a Deus no meio da congregação. Ele cultua ao próprio Pai junto com a sua igreja, o corpo de Jesus Cristo. É Ele quem está no meio da igreja. Então, você acha que eu estudo para poder falar da palavra? Você acha que eu estudo para poder ensinar na escola dominical? Você acha que eu me arrumo por causa da igreja? Eu me arrumo por causa de Cristo, porque Ele está no meio da igreja, porque por respeito a Ele, por carinho a Ele, por um homem que tem uma dignidade que na face da terra ninguém tem, que Maria não tinha, que os apóstolos não tinham, que os anjos não têm. Ele é o único governador e Ele desceu do lugar onde Ele está de glória para cultuar Deus junto conosco. Então, toda vez que eu venho na igreja, a despeito das dificuldades, a respeito da canseira, a respeito dos compromissos, a respeito dos problemas que eu venho enfrentar, Jesus Cristo vai estar lá. Eu preciso ir lá. Se a gente sabe que é o Augusto Nicodemos que está pregando, nós vamos lá. Se a gente sabe que é não sei quem que nós conhecemos, nós vamos lá. Se é o presidente da república estivesse aqui, não me interessa qual partido você é. Se é alguém importante, político partidário, você diz, vamos lá que o fulano está lá. Se Jesus Cristo estivesse no nosso meio, qual seria a nossa percepção de estarmos juntos com os nossos irmãos? Entre os nossos irmãos, a primeira pessoa que eu quero ver quando eu chego na igreja é Jesus. Você acha que isso não vale deixar as outras coisas para trás? Você acha que isso não vale dizer, eu estudo depois, eu trabalho depois? Nada contra estudar e trabalhar. Não é esse o meu ponto. O meu ponto está na primazia. Cuidado, porque Jesus Cristo tem a primazia. E eu fico imaginando, ele está cultuando a Deus junto com quem? Porque às vezes, ele que deu a sua vida por nós, que se humilhou, que morreu, que ressuscitou, que subiu aos céus, que foi vestido de glória e honra, ele se deu ao trabalho de nos conduzir para a glória. Ele se deu ao trabalho de ser o pioneiro. Ele se deu ao trabalho e se dá ao trabalho de santificar. E de repente a gente chega na igreja e nós não estamos aqui. Não é para você olhar para mim, é para olhar para Jesus, irmãos. Porque Jesus, quando ele chega, ele olha para nós. Porque ele toca na nossa mão e diz, Geraldo, vem aqui. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja, minha família não era da igreja. Absolutamente sozinho, tipo Abraão. Chegando em dia dos pais, meu pai já tinha morrido. Chegando em dia das mães, minha mãe não estava lá e logo depois morreu.
Chegando em dia de crianças, e meus irmãos não estavam lá, e o Eliseu sentava do meu lado, para que eu não ficasse com vergonha. Eu estou do seu lado, Geraldo, pega na minha mão. Se você não tem pai, eu sou teu pai. Se você não tem mãe, eu sou tua mãe. Se você não tem irmãos, eu sou teu irmão. Mas você não vai ficar sozinho, porque eu estou do seu lado. E agora quem pega na nossa mão é Jesus. Ele não deixa a gente ficar sozinho. A despeito da nossa família não estar aqui, a despeito de entes queridos não estarem aqui, a despeito de pessoas importantes que nós gostaríamos muito que estivessem conosco, Jesus senta do nosso lado. De Geraldo, se não tem ninguém do seu lado, eu estou do seu lado, pode ficar tranquilo. E eu já me perguntei várias vezes, vale a pena? Nem estava com a minha vida em risco. Eu já me perguntei várias vezes, vale a pena eu deixar os meus familiares para estar aqui? Vale a pena eu não estar com a minha mãe? E o primeiro velório que eu fiz na minha vida foi da minha mãe, ninguém me disse que ela estava naquela situação. Eu sei como é esse questionamento, porque eu sofro esse questionamento dos meus irmãos. Eu sei como é esse questionamento, porque eu sofro esse questionamento da primeira mulher do meu pai. Eu sofro esse questionamento das minhas primeiras irmãs, que são até meio fora da casinha, de tantas coisas que elas sofreram pelo abandono do pai. Mas o meu pai celestial não me abandona, porque ele mandou Jesus para ficar do meu lado. Não tem ninguém. Eu continuo me sentindo só. Tenho muita vontade que algum parente meu estivesse, mas não tem ninguém. Nem sei o que é sair do culto e conversar com alguém a respeito das coisas que a gente aprende. Nem sei o que é você ler um versículo bíblico e o cara está dormindo na sua frente. Nem sei o que é ter uma família que você pode cultuar a Deus e ter pessoas da sua casa que estão junto, que foram alcançadas pelo Senhor. Mas se eu não tenho ninguém na minha família, Jesus está do meu lado. É por isso que eu venho na igreja. Nunca foi porque eu sou pastor, porque nem sempre eu fui pastor na minha vida. É por causa de Jesus, irmãos. É porque toda vez que eu estava sozinho, Ele ficou comigo. Toda vez que eu ia sem ninguém, Ele dizia, pode vir que eu estou te esperando. Porque Ele diz aqui, Ele não tem vergonha porque a gente está se santificando. E Ele diz, aos meus irmãos, Pai, eu declarei o teu nome, e eu vou cantar louvores ao Senhor, junto com eles, no meio da congregação. Como é que você se arrumaria se você soubesse que nessa noite, em pessoa, Jesus Cristo estaria conosco? Qual seria a sua motivação? Você está vindo mesmo por causa de seus filhos? Você está vindo mesmo por causa da sua casa? Você está vindo porque passou a pandemia? Está redondamente enganado, irmãos. Venha porque Deus é digno de adoração por ser quem Ele é. E porque Ele mandou alguém para estar junto conosco. E Ele prometeu que estaria junto conosco. E Ele está junto conosco. Jesus está aqui. Nem sou católico, tá? Eu sei. Mas parece chavão, não é? Não. Jesus está aqui. É isso que me consola. E às vezes quando eu venho na minha cabeça da vontade de falar como Elias, eu estou sozinho, mas eu digo, não. Ele andou sozinho e eu não estou. Eu gostaria de estar com pessoas que eu não estou. Mas eu estou com pessoas que eu não trabalhei para estar. Eu não fiz nada para Jesus me amar, eu o odiava. Nós éramos contra Ele. A Bíblia diz que nós éramos inimigos no entendimento. Falar de Jesus era puxar briga. Falar de Jesus era trazer desconforto. Falar de Jesus era alguma coisa que descia azedo. E a despeito disso, Ele morreu por nós. A despeito disso, Ele foi nosso amigo. E Ele morreu sendo a gente inimigo. E é por isso que eu venho na igreja. Porque eu tenho vontade de louvar o nosso Deus, que é divino. E eu sei que eu não vou fazer isso sozinho. Se não tiver ninguém, Jesus vai estar lá. É por isso que convinha que Ele morresse. Para que nós tivéssemos companhia na adoração. Para que nós não estivéssemos sozinhos para adorar a Deus. Porque nós não podemos adorar a Deus pelas nossas razões. Por último, Ele veio literalmente para nos dar socorro em ocasião oportuna. Ele diz nos vários textos, no verso 14 em especial, olha lá, visto que os filhos têm participação comum, na verdade, no grego está ao contrário, no sangue e na carne, para literalmente mostrar o derramamento de sangue de Jesus.
Então Jesus veio para destruir o poder da morte, o diabo, e livrar-se, diz o verso 15, todo mundo do pavor da... Irmão, nós estamos caminhando para a glória, num paraíso que foi perdido e foi recuperado, num caminho que só Jesus Cristo andou, que nós não tínhamos como andar. Nós, nesse caminho, estamos sendo santificados. Ele está junto conosco nesse caminho, adorando a Deus. E Ele veio para tirar esse medo de nós que nós tínhamos, um pavor da morte que ficava sobre a vida de cada um de nós. E nós podemos ter pavor de como morrer, daquele sofrimento, de ser esmagado, queimado vivo, qualquer coisa do gênero, mas nós jamais devemos ter pavor da morte, porque Jesus Cristo morreu para tirar isso de nós. É estranho crente que tem medo de morrer, é muito estranho. Porque toda vez que a gente tem medo de morrer, é como se a gente desconsiderasse o que Jesus Cristo fez. E o que Ele fez foi para trazer tranquilidade para o nosso coração. Não tenha mais pavor. Ele venceu a morte, irmãos. Então, nós vamos nos encontrar do outro lado junto com Ele. É por isso que no verso 17, Ele não socorre, o 16, a anjos, socorre a nós. No 17, por isso é que convinha que Ele viesse. Por quê? Porque Ele sabe o que é socorrer em tempo oportuno. Então, Jesus Cristo veio porque convinha, porque toda vez que nós precisarmos de socorro, lembra? Os irmãos estão aqui para morrer, porque o Estado está aqui para matar. Lembra disso? Então, Ele está dizendo para esses irmãos, se matar, eu estou com você depois da morte, fique tranquilo. Não tenha medo de morrer, para de ter medo de morrer, isso tem nada a ver conosco, irmãos. Tem a ver com pessoas que entendem que a morte não tem mais efeito sobre nós. E, portanto, ela não é um castigo para os crentes, mas ela é uma promoção, porque nós estamos voltando para casa. É por isso que só os crentes podem se alegrar, a despeito do choro, a despeito da dor, a respeito do luto, só os crentes, num momento como esse, podem se alegrar. Porque o dia em que eu vi algum parente meu da carne que levou em consideração quem Cristo é, amou Jesus Cristo em vida, eu posso dizer para ele, até logo. Daqui a pouco a gente se fala. Até breve. É só um interregno. Não há necessidade de desespero, não há necessidade de pavor, não há necessidade de apavoramento, há apenas alguém que foi antes da gente. E daqui a pouco a gente se encontra para viver a eternidade junto com Deus. Se você tem alguma dificuldade em relação à sua finitude, coloque isso diante de Deus, porque convinha que Ele viesse para que a gente não tivesse mais medo da nossa finitude. Eu não sei como é que você veio aqui nessa noite, mas eu sei o que é que Jesus Cristo queria através desse texto. Mostrar por que convinha que Jesus Cristo viesse, morresse e ressuscitasse. Para recuperar o paraíso perdido, para literalmente mostrar para onde nós estamos indo, para a glória, através de um caminho que só Ele pode fazer, porque Ele é o primeiro, o pioneiro, com pessoas que agora Ele está santificando, trabalhando, tirando a podridão do nosso coração, para pessoas que, além disso, durante esse caminho, canta a Deus conosco, adora a Deus, a gente nunca vai estar sozinho. Ele esteve sozinho para que nós não tivéssemos. E em sexto, para que no momento de ocasião oportuna em que precisarmos de socorro, Ele é o nosso socorro, um socorro bem presente na tribulação. Não tenha medo da morte, porque Ele é o nosso companheiro para adorar e Ele é o nosso companheiro para andar, ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe. Daniel, ora aqui para nós, fazendo favor, pedindo que, presbítero Daniel, pedindo que Deus nos ajude a isso que Hebreus, viu que é rico? Tem um monte de coisa que eu não falei, é porque não dá, já passou muito tempo já, entendeu? Mas acho que o que eu falei é suficiente para a gente entender por que Jesus Cristo morreu por nós. Por coisas tão importantes na nossa santidade, na nossa adoração, na nossa vida de congregação, no nosso medo quando estivermos sendo perseguidos, na nossa necessidade de socorro, na nossa construção de objetivo, de irmos para a glória, no entendimento que aquilo que a gente perdeu, Ele reconquistou. Vamos orar? Deus, nosso Pai amado, de amor, de misericórdia, derramou a Tua graça sobre as nossas vidas. Amém, Deus. Porque a Tua palavra diz que
Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É verdade. Tu és Deus santo, santo, santo. Deus de amor, de bondade, fiel a si mesmo. É verdade. Deus puro, que em ti não há sombra de variação. Tu és perfeito, Senhor. E nós, quem somos? Quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? É verdade. Somos tão pequenos, somos tão fracos, somos tão falhos, somos tão vulneráveis, É verdade. somos tão nada, Deus. Mas, ao mesmo tempo, somos imagem e semelhança do Senhor. É verdade. Pessoas, homens e mulheres que o Senhor amou, mas nós, como a Tua palavra diz, nos metemos em muitas confusões. Oh, Deus, misericórdia. Não somos dignos de adentrar o Santo dos Santos, É verdade. porque não somos puros, somos imperfeitos, falhamos 1%, 10%, 50% e somos verdade. devedores É verdade. de toda a lei. Tem misericórdia. Nós nos envergonhamos porque muitas vezes temos envergonhado o Teu nome, É verdade. temos falhado, temos vivido uma vida de negligência da Tua palavra, de não buscando nos santificarmos, não nos empenhando e não nos aperfeiçoando na maturidade cristã. Oh, Deus. Não temos andado, ó Deus, com os nossos olhos fitos em Cristo É e verdade. vivido intensamente essa vida terrena, nos esquecendo que há um céu, há um reino celestial, há moradas celestiais nos aguardando. É verdade, Deus. Nos envergonhamos de tudo isso, mas os nossos corações se alegram ao mesmo tempo, porque aquilo que não fizemos, Jesus fez por Amém, nós. Deus. Amém. A nossa esperança está em Cristo. Amém. O nosso irmão mais velho, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Amém, Deus. aquele que providenciou a salvação, aquele que percorreu o caminho que nós não poderíamos verdade. caminhar, É verdade. que sofreu em nosso lugar, que sofreu a ira que estava sobre nós, para que nós não tenhamos o pavor da morte. Oh, Deus, obrigado. Ó Pai amado, obrigado pela salvação que o Senhor providenciou para a Tua igreja. Amém. Que essa verdade ache morada, guarida nos nossos corações a cada dia e nos dê força, nos dê motivação por quem Cristo é, É verdade, Deus. para que tenhamos uma vida santa, agradável, reta, justa aos Teus olhos. É verdade. E no último dia, quando formos para a glória, Oh, Deus. possamos ter a plena compreensão de que estaremos lá, não pelos nossos méritos, É verdade. Deus. não pelas nossas forças, verdade. pela nossa pseudo-capacidade, pela nossa pseudo-inteligência, porque o que quer que venhamos fazer, mas pelo que Cristo fez por nós, É verdade. pelos méritos de Cristo, Amém, Deus. porque só Ele foi achado digno de abrir o livro da história, É verdade. da nossa história, Amém, Deus. cujo protagonista é Ele mesmo, Amém. Senhor Jesus Cristo. É verdade. Ó Pai amado, tenha misericórdia da Tua igreja e nos ajude, nos dê forças, ó Deus, para ter uma vida que Te agrade. É verdade, Deus. Porque, como a Tua palavra diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. É verdade. Deus. Nos ajude a apresentarmos frutos Amém, diante de Jesus. Ti. Amém. Tenha misericórdia da Tua igreja. É verdade. E Deus. louvado, bendito seja o Teu nome. Essa é a nossa oração. Em nome do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.